Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais 5 óbitos por Covid-19 são registrados e Patos de Minas chega a 112 mortes pela doença. Nas últimas 24 horas, mais 134 casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Moradores reclamam que imóvel abandonado vem sendo invadido por usuários de drogas. Aterro sanitário de Patos de Minas entra em seu último ano de funcionamento. Vamos mostrar os processos de tratamento do esgoto feito pela Copasa. Futebol, Atlético encara o Fluminense nesta quarta-feira, ainda de olho no título do Brasileiro. O RT faz na sexta-feira o primeiro jogo amistoso em preparação para o Campeonato Mineiro e mais. Minas tenta avançar na produção de vacinas. Macro-região Noroeste permanece na onda vermelha do Plano Minas Consciente. Falta de medicamentos e insumos são impasses para a ativação de 30 leitos Covid no Hospital São Lucas. Coromandel confirma a morte de paciente que não encontrou leitos na região e teve que ser levada para o norte de Minas. Como testar a eficácia das máscaras de proteção contra o novo coronavírus? E com o aumento de casos da Covid-19, será que o patense tem se cuidado mais? Tem ainda a nossa análise de notícias, tudo isso e muito mais agora no NTV News. Um imóvel pertencente ao Estado, em estado de abandono em Patos de Minas, vem sendo utilizado por usuários de drogas e vizinhos estão reclamando dos riscos provocados também pela sujeira no local. Como abandonado, a nossa reportagem é esse que pertence ao governo de Minas Gerais e que fica na rua Doutor José Olímpio Borges, bem no centro de Patos de Minas. A nossa reportagem foi até o local. Segundo os moradores que não quiseram gravar entrevista, a casa está sendo usada pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF. No local, não encontramos ninguém, apenas muita sujeira e mato. Os vizinhos disseram que desde o início da pandemia, os profissionais trabalham em casa e que uma vez por semana, uma pessoa vem até o local. A nossa reportagem tentou contato pelos números de telefone disponibilizados no local, porém, sem sucesso. Outra reclamação dos moradores é com esse terreno, ou seja, esse imóvel que está aqui no bairro Lagoa Grande, na rua Joaquim das Chagas. Segundo eles, isso aqui já foi ocupado pelo Corpo de Bombeiros, só que hoje em dia dá espaço para que muita coisa aconteça, como por exemplo, pessoas se escondem aqui, usuários de droga entram no local e há muita bagunça, inclusive a porta está até aberta e são várias reclamações dos moradores com relação a esse imóvel aqui. Aqui está assim, chove, vocês sabem que a dengue está aí. Tem uma vistoria ali? Nenhuma. O bombeiro não tem culpa disso, né? O Estado tem que tomar conta disso daí, entendeu? E tá assim, são andarilhos, crianças, cachorro, estão tudo passando aí por baixo. Então isso está um perigo. Sem contar que a gente às vezes nem dorme à noite, tanta barulheira aí dentro de cachorro. Então tá uma coisa assim, lixo, sujo. Como você pode ver, tá muito sujo. Passa andarilho ali de baixo, tem muito cachorro, muito barulho de cachorro. Inclusive esse cachorro também fica muito aqui na lagoa, que não tem nem como passar ali, que eles correm atrás, eles mordem. Aí fica aqui, né, essa obra aqui sem uso, só acumulando mato, sujeira. Ali certamente tem vaso sanitário com água, pode estar ajuntando também mosquito da dengue, né? Depois que o bombeiro saiu daqui, isso aqui está ficando desdeixado, porque nunca mais teve mais ninguém aqui. O bombeiro foi embora e entregou isso aí, não toma providência nem de limpeza. A Solange já tentou ter uma resposta sobre o descaso, porém não soube quem procurar. Eu mesma não liguei, mas sei que tem gente que já ligou, né? Os quais não vou citar o nome, né? Já ligou, já conversaram até com os bombeiros, mas eles, igual eu falei, eles não têm culpa disso daí, entendeu? Então, mas assim, eles vieram, até tinha fechado a porta, tudo fechadinho, mas não resolveu. Eles estão entrando aí do mesmo jeito. Para muitas pessoas no bairro, o local poderia ser usado para outros fins, como, por exemplo, uma creche ou um posto policial. Um posto policial seria muito bom aqui, em vez deles ficar com aquele carro móvel ali na rodoviária, por que não traz para cá? Até a escolinha Tia Edna ali, parece que eles queriam ver se eles cediam aqui para eles, mas não cederam. É uma estrutura bonita. Eu acho que duas coisas que poderiam estar funcionando.
um posto policial, né? Porque aqui está aqui perto da rodoviária, muito movimento. Aqui tem usuário de droga não só aí, como na Lagoa, que é muito, muito mesmo. Ou uma creche. Mas podia pôr uma creche, uma secretaria qualquer aqui, porque é bem grande aqui, né? Tem alojamento, tem cozinha, tem bastante coisa aqui que podia ser aproveitado. Infelizmente está desdeixado. E a gente fica à espera de um posicionamento do Estado sobre essa situação, né? Com uma década de funcionamento e estando já no seu último ano de funcionamento, o aterro sanitário de Patos de Minas só poderá receber mais 40 toneladas de lixo. Uma nova área terá que ser disponibilizada para receber os resíduos. Por meio de comparativo entre países da América Latina, o Brasil lidera a colocação quando o assunto é geração de lixo. O país representa 40% do total gerado, ou seja, 541 mil toneladas por dia. Os números são da Organização das Nações Unidas do Meio Ambiente. No aterro sanitário de Patos de Minas, por dia, são descarregadas 120 toneladas de lixo urbano. São cerca de 3.500 toneladas por mês, em média, que tem chegado aqui ao aterro sanitário. E a gente tem essa expectativa de fim de plano aí de receber no máximo mais umas 40 a 42 mil toneladas. Após 10 anos ativo no município, o local em breve poderá ser desativado. É que por aqui só poderão ser recebidas 40 mil toneladas de lixo neste ano. Após isso, o aterro sanitário estará totalmente ocupado, ou seja, sem espaço para receber o lixo produzido no município. Nós temos uma expectativa reduzida de 1 ano de prazo. Com a conformação que se tem hoje, a gente espera receber resíduos por mais 1 ano. Só que já tem se buscado, inclusive a Concerbras foi autora de um anteprojeto que foi protocolado lá na prefeitura, para que nós possamos fazer a ampliação dessa obra, relocando uma área de reserva, e essa ampliação permitiria mais pelo menos 4 a 5 anos de disposição de resíduos. A expectativa é que um novo local sirva como aterro sanitário. Enquanto isso não acontece, a consciência da população na produção de lixo pode evitar um colapso neste sistema, uma vez que por mês são produzidas cerca de 3.500 toneladas de lixo urbano. A gente tem aí uma expectativa de conscientizar a população para que gere menos resíduos. Eu particularmente tenho dados aí, como eu te disse, 3.500 toneladas por mês em média. E essa geração é uma crescente. Essa geração cresce 3% ao mês. Então a gente está numa situação que demanda uma nova área, demanda projetos, demanda engenharia, e a população se conscientizando de que a geração de lixo tem que diminuir, vai diminuir consequentemente os custos para o município. E menos impacto para o meio ambiente, né? Depois do intervalo aqui no News, Minas tenta avançar na produção de vacinas e nós vamos mostrar os processos de tratamento do esgotamento de Patos de Minas feito pela Copasa. O esgoto que é descartado diariamente em Patos de Minas precisa passar por um processo de tratamento. Hoje você vai conhecer quais são as etapas realizadas pela Copasa, desde o canal que recebe os efluentes até ele ser descartado no Rio Paranaíba. Os benefícios proporcionados pelo tratamento de esgoto em um município são diversos, desde a saúde da população em geral, até a despoluição dos rios, recuperação da fauna e flora e ainda melhorias do desenvolvimento econômico de uma cidade. Em Patos de Minas, é aqui que o esgoto despejado das residências e estabelecimentos comerciais é recebido, na estação de tratamento de esgoto, a ET da Copasa. Nesse canal, o material passa pelo que chamam de caixa de gordura, onde todo resíduo sólido é separado e descartado em caçambas. O tratamento do esgoto de Patos de Minas, tem algumas fases. A fase primário, tá? E depois o secundário. No primário, são grades de grossuras diferentes, onde são retidos os materiais sólidos de maior diâmetro, de maior tamanho, tá? E depois que passa por essas grades, essas peneiras, ela vai para um tanque onde é aerado para retirada dos óleos e graxas, tá?
e a areia também é retirada nessa fase. Na segunda etapa, o material que foi separado dos resíduos sólidos começa a passar pelo tratamento, no qual também é dividido por diversas fases. Esse esgoto já sem esse material sólido vai para os reatores. Nesses reatores existem bactérias, vários tipos de bactérias, onde fazem a degradação da matéria orgânica. A bactéria ela alimenta da matéria orgânica, ela cresce, reproduz e morre, tá? As novas vão seguindo esse ciclo de reprodução e morrem formando o lodo, que é retirado constantemente. Então nós temos a retirada desse lodo, que são bactérias que comeram a matéria orgânica, limparam a água, tiraram a matéria orgânica do esgoto, e ele é retirado também e descartado corretamente, tá? Depois esse efluente ele já passa em filtros, são filtros biológicos, onde são pedras que tem uma camada em torno delas de material bacteriológico, que faz também essa degradação da matéria orgânica. Passando daí, um pouco dessas bactérias, elas passam junto com o líquido que passou no filtro, que vai para o decantador. E lá no decantador faz-se a limpeza final da água, que aí sim o material sólido que passou desse processo, ele decanta e o sobrenadante sai já com lançamento direto para o rio, já tratado, com eficiência que atende a todos os órgãos, legislações em relação ao tratamento de esgoto. Quanto à capacidade da estação de tratamento de esgoto de Patos de Minas, a projeção é para 270 litros por segundo, com área para ampliação se houver necessidade. Hoje, um dos maiores desafios da companhia no que diz respeito à prestação de serviço de esgotamento sanitário é a utilização correta das redes coletoras, ou seja, o que é jogado dentro das redes de esgoto com o descarte de lixo nas descargas e outros materiais. O que acontece? Esse lixo ele acumula dentro das redes, acumula nos postos de visita e faz o entupimento da rede, levando a sair esgoto nas ruas, a retornar esgoto dentro das residências, né? E se passar tudo, ele vai para a elevatória. Aí acontece diversos problemas, porque pode entupir as bombas, queimar as bombas, os conjuntos elevatórios, e aí infelizmente acontece extravasamento para o rio, tá? Então esse é o nosso maior problema hoje dentro de um tratamento de um sistema de tratamento de esgoto, é exatamente o que é jogado nas redes, no esgoto. Por fim, além dessa conscientização, é necessário que se saiba como recorrer à companhia em caso de problemas, por meio dos telefones 115, do aplicativo Copasa Digital e ainda pelos endereços eletrônicos disponíveis na tela. Nós não podemos esquecer que Patos de Minas já está tratando 90% do esgoto coletado e que futuramente, bem futuramente agora, passaremos a tratar 100% do esgoto coletado dentro de Patos de Minas. Isso aí é um diferencial dentro das cidades brasileiras. A dependência do Brasil em receber insumos para a vacina contra a Covid-19 tem sido um dos motivos dessa lentidão no processo de vacinação que a gente vem falando aqui, né? Caso o Brasil conseguisse produzir a vacina por aqui mesmo, né, entre nós, o resultado deveria ser outro, ou poderia ser outro, né? Mas em breve, Minas poderá ter uma fábrica de insumos. Seria o fechamento de um ciclo importante nesse processo que passa principalmente pela conscientização. Uma injeção de esperança na luta contra a pandemia da Covid-19. A chegada das primeiras doses da vacina criou a expectativa de que tudo seria como antes do coronavírus. No entanto, para que todo este esforço em prol das doses dê certo, é necessário que mais pessoas se conscientizem e optem por tomar a vacina assim que estiver disponível
para os grupos não prioritários. Através da vacinação você consegue atingir a tão famosa imunidade de rebanho, ou seja, você consegue criar uma imunidade coletiva que protege todas as pessoas, né? Mesmo aqueles poucos que não foram vacinados. Então, quando você toma essa atitude, na verdade, uma atitude em favor de você, que vai ser imunizado, mas também de todo um coletivo, né, que vai estar protegido. Em um momento em que ao redor do mundo se discute se a vacinação contra o coronavírus deve ser obrigatória ou não, é fundamental saber a importância deste ato para toda a sociedade. Além disso, compreender todo o processo, desde a pesquisa até o recebimento da vacina, pode fazer a diferença. Para saber um pouco mais como as vacinas funcionam, é preciso entender qual é o papel delas no combate às mais variadas doenças vindas de vírus ou de bactérias ao longo da história. As vacinas são uma conquista muito importante da humanidade. Desde a vacinação antivariólica, né, que foi a primeira, as vacinas têm contribuído, né, para reduzir a mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida e reduzir, inclusive, os efeitos deletérios, né, dessas doenças infecciosas na humanidade. Na Fundação Ezequiel Dias, aqui em Belo Horizonte, 3 milhões de doses da vacina contra a meningite C são envasadas e entregues ao Ministério da Saúde para serem distribuídas por todo o país. Antes da aplicação nas crianças, muitos estudos são feitos. Quando a gente vai trabalhar uma vacina, a gente pode pegar, por exemplo, no caso do Covid, o vírus dele inteiro. Claro, esse vírus ele não pode provocar doença, então a gente tem que ter o cuidado de que ele esteja inativo, né, de passar por um processo de inativação. Ou a gente vai pegar uma parte desse vírus, vamos dizer assim, uma parte da superfície do vírus vai ser escolhida para que seja colocado numa formulação, num medicamento, para que então seja usado como vacina. Uma preocupação da Fundação é avançar no processo de produção das vacinas. A ideia é que o insumo farmacêutico ativo, o principal componente na fórmula dos imunizantes, comece a ser feito aqui. Não depender de insumos de outros países fecharia todo o ciclo de produção dessas vacinas. No nosso caso, o IFA é produzido lá na Itália. A gente tem uma fábrica já com os seus equipamentos em fase de qualificação, instalação e qualificação. A nossa equipe recebeu as informações sobre o processo e está nesse momento em discussão com o nosso parceiro para entender bem a tecnologia e preparar essa fábrica na sua especificidade para essa tecnologia. E a partir disso a gente vai precisar fazer a aquisição de todos esses insumos. E mesmo depois das aplicações, os estudos seguem para evitar que os imunizados tenham efeitos colaterais. Afinal, o mais importante sempre é a saúde da população. Hoje a gente tem um nível de exigência para a produção de uma vacina que é muito grande, né? O padrão que a Anvisa adota é um padrão internacional e que ela cobra de nós, produtores de medicamentos, dá segurança de que para uma vacina chegar lá na ponta, num posto de vacinação, ela passou por uma série de testes que ela demonstrou durante a sua etapa de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, que ela é segura e eficaz. Daqui a pouco aqui no News, preço da arroba do boi bate novo recorde. E vamos falar de futebol também, viu? O Atlético encara o Fluminense nesta quarta-feira, ainda de olho no título do Brasileiro. E o RT faz na sexta-feira o primeiro jogo amistoso em preparação para o Campeonato Mineiro. O preço da arroba do boi ultrapassou os R$300 em Patos de Minas, uma das maiores altas dos últimos dias. O mercado físico de boi segue com preços firmes. O avanço do preço da arroba é resultado da dificuldade das frigoríficas em recompor a escala de abate. Não, é falta de boi gordo, porque no mercado hoje, por exemplo, o confinamento nessa época já não existe mais. E boi de pasto ainda não deu tempo de boi de pasto engordar. Então o mercado, há muita procura e pouca oferta. Em Patos de Minas, o preço da arroba tem passado de R$300. Hoje o boi teve um período que ele deu uma disparada há uns meses atrás, e no final de dezembro ele deu uma queda. Mas hoje ele já está ultrapassando a casa de R$300. Para ajudar a movimentar o mercado, existem os leilões, como este em Patos de Minas,
que por vezes chega a receber mais de 2.000 animais. No lugar, por exemplo, da pessoa negociar, tanto vender como comprar, hoje é o leilão. Porque há anos atrás o pessoal tinha vendido o bezerro, o boi só lá na fazenda. Mas hoje, sempre na fazenda você leva um comprador só lá, mostra. Aqui no leilão tem 10, 20 pessoas que estão querendo. Então a disputa é grande aqui dentro, é acirrada mesmo. Então o que valer aqui é o pessoal fica tranquilo que vende mesmo. Agora a gente muda de assunto e fala de futebol, né? Logo mais, daqui a pouquinho, às 21h30, o Atlético encara o Fluminense no Maracanã com a missão de voltar a vencer fora de Belo Horizonte. É que este ano o Galo ainda não conseguiu derrotar adversários em seus domínios. A equipe alvinegra está a 6 pontos do líder e ainda tem chances matemáticas de conquistar o Campeonato Brasileiro. O meia Johan falou da importância desse jogo para seguir brigando pelo título nacional. Importantíssimo, a gente sabe que precisa fazer um bom jogo e buscar os 3 pontos, a gente almeja coisas grandes, então fazer um jogo consistente. A gente sabe que é um time que vem fazendo bons jogos, que está tendo bons resultados, a gente tem que, como eu falei, fazer um jogo consistente, um jogo focado para buscar o melhor resultado, que é os 3 pontos para a gente. O jogador sabe que é preciso uma postura diferente para voltar a vencer fora de casa, principalmente nesta reta final do Brasileirão. A forma de jogar a gente já tem ela bem desenhada, a gente já sabe que a gente vai fazer e não muda dentro ou fora de casa. Tentar se impor da melhor maneira, buscar o gol, buscar a intensidade que a gente sempre tem, para conseguir fazer esse jogo consistente, conseguir melhorar, conseguir evoluir e conseguir os 3 pontos que são importantíssimos porque a gente almeja ainda no Brasileiro. Johan afirmou ainda que o grupo continua acreditando no título juntamente com o torcedor atleticano. Muito bom, a gente acredita também, sabe que não depende só da gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, acreditar e buscar as vitórias até o final e se der certo, se as coisas ocorrerem da melhor maneira, seria algo extraordinário da forma que está, a gente conseguir essa virada e esse título, tem que acreditar junto com o torcedor, todos nós acreditamos e vamos buscar isso. A URT faz na sexta-feira o primeiro jogo amistoso da pré-temporada contra o Unai, às 16h30 no estádio Zama Maciel. O confronto é importante para o técnico Wellington Fajardo avaliar o grupo e começar a montar a equipe principal que irá disputar o estadual. Já se passou pouco mais de um mês desde o início dos treinos do elenco da URT, que disputará o Campeonato Mineiro. Wellington Fajardo, que assumiu o compromisso de comandar o time, tem sido rígido com os treinos. Tudo isso para colher bons resultados. Quando eu cheguei aqui, em outubro, que foi contratado, eu apresentei o modelo de jogo, a plataforma de jogo, o tipo de jogador para cada função, né? E da forma que a gente joga, é uma forma muito intensa. Então não adianta ter jogador de 35, 36 anos que não vai aguentar fazer as funções. Então a gente pegou o perfil desses atletas, né? Atletas com a maior capacidade, porque o atleta hoje, a maturação dele física, técnica, psicológica é a partir de 26 anos de idade. Então assim, até 31, 32. Então a gente procurou trazer atleta dentro desse perfil que aguentasse fazer as funções que a gente entende que é importante dentro do jogo. Sabemos que teremos muita dificuldade, porque eles não se conhecem ainda, né? Então a gente sabe que no início a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior, mas eu tenho fé que a gente vai fazer uma boa campanha. Essa confiança tem sido transmitida ao restante do elenco, que mal vê a hora de colocar em prática todo o treinamento repassado por Fajardo. Faz tempo já que a gente está sem jogar. A gente apresentou aqui no dia 15, desde o dia 15 treino forte, parte física, parte tática, e agora sexta-feira tem um jogo aí pra gente ver. Eu acho que o professor vai conseguir colocar todo mundo no jogo, a gente fazer uma grande partida já para começar bem. Sexta-feira, o URT tem seu primeiro amistoso. O jogo contra o Unai acontece aqui no Zama Maciel e esse momento é bom para os técnicos poderem avaliar o desenvolvimento, entrosamento e até mesmo poder escolher um elenco oficial para os jogos do Mineiro. O jogo, em termos de definição para o treinador, ele vale mais do que 10 treinos, entendeu? Porque existe o adversário, que é diferente, existe a pressão do jogo. Então, assim, a partir desse jogo a gente vai começar a definir a escalação para o jogo contra o Atlético. Com amistoso, para a gente se entrosar melhor, a gente se conhecer um ao outro também é muito importante agora, esses jogos assim,
pra gente conhecer no outro e fazer uma grande partida, estrear bem também no campeonato é importante. E a pressão para fazer um bom campeonato é grande, já que no ano passado o time passou por maus bocados e beirou até a linha de rebaixamento. É bem antagônico a minha situação com a do RT, porque eu tive do ano passado retrasado, talvez assim, o auge da minha carreira. Fui vice-campeão brasileiro, fui campeão estadual lá no Amazonas, estava na Série C agora, então a gente vem de um trabalho assim, bastante vitorioso, né? Um treinador ficar 1 ano e meio na equipe, igual eu fiquei no Manaus, né? Então é sinal que houve um resultado bom. E aconteceu, surpreendentemente, porque a URT é um clube que sempre chega, né, nas primeiras posições, está sempre do 6º lugar para cima. E as 2 últimas campanhas não foram boas. Então a gente veio com esse intuito, né? Encontramos um clube muito bem estruturado, uma diretoria muito presente, e eu acredito que a gente, pelo menos, vai poder dar um calendário cheio para o RT para o próximo ano, classificando para uma Série D. Eu tenho muita fé e esperança que a gente vai concluir nesse sentido. Então, que a temporada seja boa, né? Para o RT, para o Trovão Azul de Patos de Minas. Em instantes aqui no News tem a nossa análise de notícias. A gente vai falar da macro-região noroeste que permanece na onda vermelha do Plano Minas Consciente. Mais 5 óbitos por Covid-19 são registrados em Patos de Minas e chega a 112 mortes pela doença. Nas últimas 24 horas, mais 134 casos da doença foram confirmados. E falta de medicamentos e insumos são impasses para a ativação de 30 leitos Covid no Hospital São Lucas. É hora da nossa análise de notícias e eu conto com a participação da jornalista Ludmila Bahia. Olá, Ludmila, boa noite para você. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News, agora com a análise da notícia, aquele momento da gente conversar sobre alguns assuntos importantes. E na nossa pauta não deixe de ter aquele que tem chamado a atenção e deixado muita gente angustiada também, não é, Odair? É verdade, Ludmila. A gente começa, inclusive, falando da macro-região noroeste, na qual está Patos de Minas, né, que permanecerá por pelo menos mais uma semana na onda vermelha do Plano Minas Consciente. Está aí na tela e a decisão é que as macro-regiões Centro e Triângulo do Sul regrediram, né? Isso depois de apresentarem piora nos indicadores utilizados para medir a evolução da pandemia da Covid no estado. Ambas devem seguir, né? Então, a partir do próximo sábado, as recomendações mais restritivas do plano. Essa foi uma decisão tomada hoje, Ludmila. Toda quarta-feira ocorre isso pelo Comitê Extraordinário da Covid-19, na reunião que eles fazem sempre às quartas-feiras, né? Na semana passada, só para ter uma ideia, o número de casos e óbitos em Minas subiu 5,3% e 6%, respectivamente, em Minas. Já, ainda olhando aí para o mapa, as regiões Centro-Sul, Leste e Vale do Aço, elas poderão avançar para a onda amarela, né, de acordo com essa determinação. E, além disso, a gente tem que lembrar, foi divulgado também hoje pelo comitê, que nenhuma das micro-regiões do estado atualmente se encontra na onda verde. A situação realmente tem só piorado, né, Ludmila? Só piorado, basta a gente dar uma olhada nesse mapa aí. Lembrando, daí, que Patos de Minas, apesar de ter a decisão para a micro-região, o prefeito municipal, Luiz Eduardo Falcão, determinou que vai seguir as orientações da macro-região. Então, independente do que virá aí da decisão do comitê, que pode sair hoje, pode sair amanhã, não há um horário correto para essa informação, mas independente do que seja decidido, o prefeito já informou que vai seguir as orientações da macro, ou seja, permanecemos na onda vermelha do Minas Consciente, mas a gente tem nessa nova versão do Minas Consciente uma flexibilidade muito maior das atividades econômicas, até porque todas são permitidas, diferente das versões anteriores, cabendo ao prefeito municipal decidir sobre o que ele acha mais conveniente naquele momento, porque o gestor, ele tem esse poder, ele tem essa autonomia. Então é aquela coisa, né? O governo fez um geralzão aí, falando mais com relação à quantidade de pessoas que devem ficar em cada estabelecimento, o distanciamento entre as pessoas nesses locais, basicamente é isso. E aí caberá ao gestor outras medidas necessárias, conforme a gente já viu esse movimento da maioria dos prefeitos de toda a região,
tomando medidas mais enérgicas do que as propostas até pelo Minas Consciente, porque a gente vê uma flexibilização total aí. E a região, ela vive o pior momento de toda a pandemia e parece que é uma situação que é levada também para outras macro-regiões do estado, tanto que a gente pode perceber aí no próprio mapa do estado. Então, Odair, é aquela questão, os prefeitos precisam sim tomar as medidas, visto que não temos a quantidade de leitos hospitalares, não temos aí a estrutura necessária para receber, para cuidar de forma adequada de todos os pacientes. Pois é, Ludmila, e os números da pandemia seguem alta aqui em Patos de Minas, né? Hoje nós chegamos a 112, né? 112 óbitos e tivemos mais 134 novos casos confirmados da doença entre os patenses. Os óbitos, de acordo com informações aí da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive está aí na tela o comparativo de ontem e hoje, mas os óbitos aí, esses 5 a mais, ocorreram nos dias 29 de janeiro, 2 de fevereiro, com 2 mortes, 6 de fevereiro e 9 de fevereiro. A gente cobrava aqui, inclusive, essa atualização desses números de óbitos que estava bem defasada, né, Ludmila? A gente não entendeu esse represamento no número de óbitos, até porque a gente sabe que quando a pessoa ela morre, ela recebe ali um atestado de médico que já vem com as causas. Até num passado recente, a prefeitura tinha óbitos em investigação, que foi alvo de críticas aí, porque o que mais seria investigado para atestar qual foi a causa da morte daquela pessoa. Então, houve esse represamento de dados, mas a gente pôde aferir essa questão de alerta total, de sinal vermelho no município, olhando aí para as ocupações hospitalares. E nós já sabíamos que pessoas perderam a vida por conhecimento, por informação dos próprios familiares que chegaram até a nossa redação. A gente então tinha esse conhecimento, mas faltava a prefeitura colocar e formalizar esses óbitos, dos quais nós sentimos muito. É muito doloroso nós, jornalistas, pegarmos todos os dias esse boletim e verificarmos aquele alerta dado tantas vezes, que a situação piorava, tinha uma estabilidade, às vezes para ruim, a gente nunca respirou, puxa, estamos tranquilos em Patos de Minas. A gente que acompanhou isso muito de perto sabe muito bem dessa situação. E agora a gente vive o pior cenário de todos os tempos, de quase um ano de pandemia, com esses números que nos levam a refletir sobre os nossos hábitos, sobre o que nós estamos fazendo, mas também com foco no que os gestores estão fazendo, tanto para a admissão de novos leitos, quanto também de medidas necessárias para a saúde de toda a população. Pois é, a gente avaliando, ou pelo menos fazendo esse comparativo entre ontem e hoje, desse boletim aí, a gente vê que essa média, Ludmila, de casos diários, ela tem cada vez mais se mantido em alta, né? Que a gente vê que de ontem para hoje, nós saltamos de 6.417 para 6.551. É muito grave que essa média seja tão alta, com 130 e tantos casos de um dia em apenas 24 horas, né? Odair, um outro triste recorde aí desse boletim epidemiológico desta quarta-feira, temos o maior número de casos ativos de Covid-19 em Patos de Minas. São quase 1.070 casos ativos. Se nós somarmos ali, né, as pessoas se recuperando em casa com o número de casos internados, a gente chega a esse número aí. Então, é um cenário de preocupação, sim, é um cenário perigoso de alerta e alarme. Praticamente a gente tem inalterado com relação a pessoas internadas, mas tivemos uma queda e um alívio no número de patenses internados em leitos de UTI. Né? Ontem eram 17, hoje 13, mas é um número que está em oscilação, até porque é o que a gente acabou de dizer, é grande o número de confirmações de novos casos diariamente. Portanto, é grande também as chances de mais pessoas terem complicações e necessitarem de internações num sistema que já está colapsado. Pois é, números que refletem na nossa taxa de ocupação dos leitos Covid, tanto públicos quanto particulares. Inclusive estão aí na tela para a gente também fazer esse comparativo entre ontem e hoje.
Odair, a gente também tem praticamente uma estabilidade na questão de ocupação hospitalar. Temos aí um acréscimo na ocupação de leitos clínicos em hospitais públicos e privados, inclusive nesta quarta-feira em Patos de Minas, em hospital particular da cidade, pacientes doentes aguardavam do lado de fora do hospital, porque dentro da unidade hospitalar era grande o número de pessoas e esperando a vez para ser atendida, essas pessoas tiveram que ir para o lado de fora. E quando a gente olha, nossa, mas está quase 205%, leito de UTI quase 140%, como é que é isso? Ou seja, ultrapassou a capacidade. Foram então montados leitos improvisados, foram montadas aí estruturas fora do local preparado para receber esses doentes, para atender essas pessoas. Então, passou do limite da ocupação. Então, tiveram que improvisar para poder continuar esses atendimentos. Mas são números ruins, ocupação de UTI em hospital público. Olha só, diminuiu o número de ocupação total lá. Se a gente observa aí, diminuiu. Mas não teve alteração ali na questão de ocupação. Então, a gente está numa situação aí, numa sinuca de bico. É preciso agilidade aí para tenhamos mais leitos, atendamos mais pessoas, porque senão o que a gente vai ter é um cenário, Odair, ruim, que a gente não quer noticiar, que são mais mortes, mais vítimas, mais doentes. Ludmila, mas será que diante deste aumento perigoso no número de infectados pelo novo coronavírus em Patos de Minas, a população tem se cuidado mais? Nós temos um material aí falando sobre isso. O número de infectados pelo coronavírus em Patos de Minas só sobe. Com medo e buscando se resguardar, parte da população tem sido rigorosa com os cuidados para evitar a contaminação pelo vírus. Eu ando preparado, o álcool gel na mão aqui, direto, limpezazinha nas mãos. Eu acho que é uma obrigação da gente se cuidar. Tem que cuidar, porque o vírus está aí e não está fácil. E quando está no mundo, está no Brasil, está em Patos, né? Não está tendo mais recursos. Então, eu acho que todo mundo tem que se cuidar. Tem usado, eu não tiro a máscara, não. Às vezes até lá dentro de casa mesmo eu fico com máscara. É necessário, porque se não usar, né? Uma constante reclamação tem sido a lotação de ônibus. Segundo os passageiros, isso é ignorado pelos motoristas. Hoje eu falei com o motorista do coletivo, mas todo dia alguém está falando na NTD desse negócio de aglomeração, cada hora que passa tá pior. Aí ele não falou nada. Eu tô com meu vidrinho de álcool gel aqui, sabe? Entro, sento, imunizo a mão, a PEI, mesma coisa, tem que cuidar. Basta dar uma voltinha no centro de Patos de Minas para ver se as pessoas estão ou não tomando as medidas de segurança em relação ao coronavírus. Enquanto muitas pessoas usam máscaras, outras nem sequer se incomodam em colocar o item. Mas o que será que as pessoas acham dessa conduta? Eu acho que todo mundo, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, quem não vai fazer a sua parte, além dele prejudicar ele próprio, está prejudicando as pessoas os outros, que está perto dele, né? Aí eu falo, cadê a máscara? Usa a máscara, tampa o nariz. Tem que tomar o máximo de cuidado, porque tá aí mesmo, né? E é uma coisa que, conforme a pessoa não escapa, morre, né? E a gente tem que confiar muito em Deus mesmo, rezar muito. E a gente tomar os cuidados que tem que ser tomado. A esperança é a imunização. E tem gente que não vai abrir mão de receber sua dose. Pelo jeito, eu acho assim, não vou demorar um pouco, sabe? Mas estou com fé, vou vacinar se Deus quiser. Ludmila, esse é um comportamento que todos nós temos que ter, né? De nos cuidarmos, de estarmos aí muito atentos a toda essa situação, mesmo diante de situações em que outras pessoas acabam não respeitando. Agora, a gente tem uma resposta com relação a esse problema da gente ter que utilizar meios públicos, né, para se locomover, como ônibus, por exemplo, como a gente tem que utilizar aí serviço de banco, mas especificamente sobre ônibus, nós temos uma resposta da Prefeitura, que está aí na tela, falando sobre essa fiscalização, né, Ludmila? A gente vem pedindo aí à Prefeitura quais são as medidas que vão ser tomadas ou que estão sendo tomadas com relação a isso. E nós recebemos essa resposta aí, né? Falando sobre a atuação desta fiscalização junto à empresa, né? A Pássaro Branco, que faz esse serviço de transporte de passageiros, né?
essa é uma resposta que acaba não resolvendo muita coisa e não esclarecendo um tanto quanto a gente esperava, né? Eu fico preocupada daí triplamente, porque primeiro a Pássaro Branco se comprometendo a colocar mais ônibus para atender os passageiros, e essa é uma resposta, toda vez que a gente cobra da Pássaro Branco, essa é a resposta. Não, nós vamos reforçar a quantidade de ônibus para atender a população. Mas não é o que tem acontecido. Essa semana já recebemos vídeo de pessoas mostrando a situação dos ônibus lotados. Aí nessa resposta também, a prefeitura coloca o seguinte, que tem conversado sempre com a Pássaro Branco, coloca aí novamente, ó, tem cobrado insistentemente o cumprimento do decreto, que fala o seguinte, que a lotação máxima de cada ônibus se atém ao número de cadeiras. Então, se o passageiro vai viajar em pé, vai viajar sentado, é um critério dele, mas não pode ultrapassar. Mas o decreto não é cumprido. E não sendo cumprido em muitos casos que o próprio passageiro reclama, a gente acabou de ver aí pessoas também reclamando e cobrando da própria empresa que promete uma solução e não chega, a prefeitura coloca uma outra questão lá embaixo, que não há servidores para atender caso a caso quando a gente fala de fiscalização. Então, se não há fiscalização, a prefeitura cobra num diálogo e não acontece nada, quando que vai ter uma medida? Quando que as pessoas serão ouvidas? Essa é uma preocupação. São as pessoas ali. A gente viu a maioria das pessoas são idosas. E as que a gente conversou, as pessoas estavam usando as medidas de proteção, entretanto, o principal anseio delas não é atendido. E aí? Se o poder público disse, olha, a gente não tem, não sabe... A gente está cobrando aí para que cumpra o decreto. Quando que vai resolver? A gente está há um ano nessa história toda. A gente tem uma resposta da empresa que não cumpre. A gente tem essa fala da prefeitura, que nos preocupa muito toda essa história, viu, Odair? Pois é, a gente fala agora, Ludmila, de um impasse, é que em meio ao esgotamento de leitos públicos para o tratamento da Covid-19 aqui em Patos de Minas, o Hospital São Lucas confirmou hoje que pelo menos 30 leitos, sendo 10 deles de UTIs, poderão ser ativados até a próxima sexta-feira. No entanto, o hospital também diz que a falta de medicamentos e insumos são impasses para a ativação desses leitos. Os leitos foram destinados para o Hospital São Lucas por meio do plano de contingência de atendimento à Covid-19. São Lucas, hoje nós temos estrutura física suficiente para implementar, para instalar esses 10 leitos, inclusive eles já estão instalados fisicamente, os leitos já têm os equipamentos que seriam necessários para o funcionamento. Nós temos equipe médica já contratada, pronta para... tão logo seja viabilizado os recursos que ainda faltam para a gente implementar para esse atendimento, eles já têm condições de entrar em exercício imediatamente. Ao todo, serão 30 leitos disponíveis, sendo 10 UTIs e 20 leitos clínicos, todos por meio de regulação do SUS Fácil, podendo atender pacientes de Patos de Minas e região. Esses pacientes, então, seriam encaminhados via regulação para serem atendidos no Hospital São Lucas. Não há nenhum tipo de restrição para que, em relação à origem desses pacientes. Havendo necessidade, esses pacientes são inseridos no sistema e havendo disponibilidade do hospital, esses pacientes podem ser recebidos aqui. A previsão para que os leitos sejam habilitados é até esta sexta-feira, mas a situação ainda é incerta, pois não foram garantidos insumos e medicamentos. No Hospital São Lucas, nós fizemos um investimento da ordem de aproximadamente R$200 mil para viabilizar, no intuito de viabilizar o atendimento desses pacientes aqui no hospital e viabilizar a instalação desses leitos. No entanto, o Hospital São Lucas, nós temos algumas restrições em relação ao financiamento, E hoje nós não temos condições, efetivamente, de fazer a aquisição, nesse momento, de insumos e medicamentos. E para a aquisição desses insumos e medicamentos, nós temos dado andamento a algumas tratativas, algumas negociações aí junto ao município, com a participação da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente tente buscar algum meio, para que a gente consiga viabilizar a aquisição ou o recebimento desses medicamentos e insumos pelo Hospital São Lucas. Então, logo isso seja feito, o hospital tem sim condições de disponibilizar esses leitos para começar a receber esses pacientes.
Partindo disso, os leitos, assim que forem ativados, deverão ser mantidos por 3 pilares, sendo o Hospital São Lucas prestando atendimentos, a Secretaria de Saúde, gestora do contrato, e o Estado, União e o município, o financiamento. Após a disponibilização desses leitos no SUS Fácil e o início, do atendimento desses pacientes, então o município, o Hospital São Lucas já começaria a participar do programa de financiamento desses leitos promovidos a princípio pelo Estado. Ludmila, a impressão que dá é que a gente vai chegar ao fim da pandemia, a gente vai ver pessoas tendo que ir para outras localidades, a gente vai passar o tempo aí, vamos vacinar todo mundo, e esses leitos do São Lucas não vêm nunca, né? Porque desde o ano passado fala-se disso, e aí vem se arrastando, e agora tem outro impasse, e aí a população fica à espera desses leitos públicos que nunca vêm. Ontem nós tivemos uma fagulha de esperança, a gente deu essa informação que poderiam ser ativados esses leitos clínicos e de UTI no Hospital São Lucas, importantes nesse momento em que a Prefeitura disse, a gente não vê esse comportamento de mais vagas sendo ofertadas no HC, a gente já cobrou do Estado também um posicionamento sobre se vai ter ou não ampliação do HRAD, mas a gente ainda não tem essa resposta, estamos no encalço. Enquanto isso, a gente tem aí acompanhado o relato de patenses que estão batendo de hospital em hospital, buscando uma vaga de internação e simplesmente não acha, não encontra. Eu falei mais cedo aqui, a situação hoje do hospital particular em Patos de Minas era de pessoas esperando do lado de fora, porque era grande a lotação dentro da unidade hospitalar à procura de atendimento para Covid-19, mas não há vaga, não tem como. E aí acendeu-se essa fagulha de esperança que poderia ter, então, essas vagas no Hospital São Lucas. Mas é trocar 6 por meia dúzia, né? Se a gente tiver ativação, mas não tem ali a infraestrutura, do que vai adiantar? Nada. Tem que dar uma esperança com consistência. É isso que a gente quer ouvir, é isso que a gente precisa. Quantas famílias estão chorando agora, desesperadas, desnorteadas? Quantas pessoas estão angustiadas, que precisam continuar seus trabalhos, que precisam continuar a sua luta diária, mas um cenário de total insegurança. E é isso que a gente precisa das autoridades agora, mobilização e respostas. Porque é muito triste, Odair, a gente chegar nesse cenário um ano depois, com tantos problemas, e de um problema já anunciado, o que é mais triste. Vamos fazer uma paradinha rápida aqui, Ludmila. A gente vai voltar já falando de uma grande apreensão da PRF aqui em Patos de Minas, agora no final da tarde. Vamos falar também de Coromandel, que confirmou a morte de paciente que não encontrou leitos na região e teve que ser levada para o norte de Minas. E também vamos falar sobre como testar a eficácia das máscaras de proteção contra o coronavírus. A gente volta já. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira aproximadamente R$100 mil em mercadorias vindas do Paraguai, entre elas aparelhos celulares e suprimentos de informática. A ação ocorreu por volta das 15 horas desta quarta-feira na BR-354 em Patos de Minas. Uma equipe da PRF abordou um veículo com placa do estado de Minas Gerais, conduzido por um homem de 46 anos que estava acompanhado de um rapaz de 22 anos. Após verificarem o interior do carro, foram encontradas as mercadorias calculadas em um valor aproximado de R$100 mil. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal no município de Uberaba. Já os suspeitos responderão em liberdade. A gente volta a falar de Covid-19. Ludmila, ontem nós mostramos aqui no NTV News que devido à falta de leitos para o tratamento da Covid-19 em Patos de Minas, pacientes de Coromandel foram aí transferidos para o norte de Minas Gerais. Hoje foi confirmada que uma mulher de 46 anos, que precisou desse encaminhamento para Montes Claros, faleceu em decorrência da enfermidade. A Prefeitura de Coromandel, inclusive, informou agora no final da tarde que ela foi transportada às pressas utilizando uma aeronave lá para o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, mas que faleceu horas depois
de dar entrada na unidade de saúde. É aquela situação, né, Ludmila, da gente ter o esgotamento de leitos da população regional, não encontrar esses leitos aí em Patos de Minas, que é o polo, né, que é o nosso polo regional, e aí ter que ir para outras localidades, né, lá para o norte do estado, aí 500 e tantos ou mais quilômetros, e aí não conseguir ser atendido da maneira a tempo, talvez até tivesse aí conseguido se salvar, não se sabe, mas poderia ter se salvado se tivesse tido esse atendimento mais rápido aqui na região mesmo, né? A gente sabe do esforço do prefeito de Coromandel, que participou ontem ao vivo conosco no NTV News. Colocamos também, né, um panorama geral do município no 30 Minutos desta quarta-feira, às 11h30. E o que a gente sabe, Odair, e o que levanta, né, algumas questões é exatamente isso. Se ela tivesse recebido atendimento mais rápido, se houvesse essa internação ainda mais rápido, não por falta de esforço do município, que não ficou só esperando uma resposta do SUSFAS, o prefeito mesmo falou, eu fui para o telefone, liguei para quem eu pude para ter essa movimentação, e ela foi de avião, essa transferência foi feita do modo mais rápido para que houvesse menos prejuízos possíveis à saúde. Mas são horas ou talvez dias em que a pessoa fica nesse compasso da espera que pode custar aí, pode comprometer o tratamento. Infelizmente aí, mais uma morte, então, confirmada no município de Coromandel, que hoje tem um decreto mais rígido que está em regime de toque de recolher. E aí a gente, ouvindo o prefeito ontem, Ludmila, ele falando de todas as medidas tomadas, né, para poder tentar barrar essa situação, mostra bem o desespero não só da população, mas também do gestor de se deparar com uma situação que acaba sendo impossível resolver com os próprios recursos, né? Uma situação muito difícil e complicada para todos os gestores, né? Sim, e no caso do prefeito de Coromandel, ele ainda está com a Covid-19, ele despacha de casa, é doente, mas de uma forma mais branda da doença, mas segue no esforço ali para tentar atender a necessidade, porque Patos de Minas não tem dado conta da própria demanda, da própria necessidade. E com isso a gente viu também uma fala da própria secretária de saúde do município, Ana Carolina, dizendo, olha, a gente por vezes já teve que fechar as portas para outros municípios, porque não há vagas, não tem condições. Um desfecho, infelizmente, de colapso. Acaba sendo trágico para muitas famílias. Ludmila, a gente não tem mais tempo, a gente falou do material com relação às máscaras, né, das máscaras, a eficácia das máscaras. Amanhã no 30 Minutos a gente mostra esse material, mas a gente então fecha por aqui com essa triste notícia aí de mais um falecimento e de outros falecimentos aqui, com os nossos sentimentos de consternação a todas essas famílias, né? E chega a 14 o número de mortes no município de Coromandel. Nossos sentimentos a todas as famílias enlutadas. E amanhã sim a gente fala sobre a máscara, até porque a gente mostrou uma matéria da repórter Isis Corrêa, em que flagramos aí muitas pessoas sem esse equipamento de segurança, que é a garantia que a gente tem no momento e de forma ampla de acesso, porque a vacina ainda chega a conta-gotas, e aí a gente sabe que um número pequeno, muito pequeno, foi vacinado. Então a gente tem aí a máscara e outras medidas para tentar se proteger do coronavírus, mas tem gente que parece que tem ignorado completamente, e olha que Belo Horizonte hoje registrou a morte da segunda criança por Covid-19. Falta o quê para que todos nós nos convençamos das medidas necessárias, hein? Então a gente volta amanhã sim, trazendo essas e outras informações. Obrigada pela companhia, Odair, a todos que acompanharam o Análise da Notícia, estiveram ligados aqui no NTV News. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite para você, Ludmila. Boa noite para você de casa. Lembrando que você pode acessar o portal patosjá.com.br. Amanhã, às 19 horas, a gente está de volta e também no 30 Minutos, às 11h30 da manhã. Até lá.